Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, até à Idade Média, para descobrirmos a história de um império quase secreto, mas incrivelmente poderoso, a Liga Hanseática. Um império que não foi construído com exércitos, mas sim com navios, negócios e, acima de tudo, cooperação. E a grande pergunta que nos vai guiar é precisamente esta. Como é que um grupo de mercadores, sem um rei ou um governo central, conseguiu dominar por completo o comércio e a política de todo o norte da Europa durante séculos? Parece impossível, não é? Bem, vamos a isso. Para percebermos como é que a Liga nasceu, temos de recuar até ao século XII. E acreditem, nessa altura, o mundo do comércio no mar era um autêntico caos. Imaginem só o cenário. Tentar levar um navio cheio de mercadorias valiosas pelo Mar Báltico ou pelo Mar do Norte. Havia piratas por todo o lado, não existiam leis internacionais para proteger ninguém e cada viagem era uma aposta de alto risco. Os comerciantes perceberam muito depressa que, sozinhos, não tinham a mínima hipótese. Para sobreviver, e já agora para ter lucro, era preciso unirem-se. E foi precisamente dessa necessidade de união que nasceu a solução. Uma aliança que ia mudar para sempre a história da Europa. O que começou de forma simples, com grupos de comerciantes a viajarem juntos em comboios de navios para se protegerem, acabou por evoluir para uma rede gigantesca e super organizada de cidades. O objetivo era claro: controlar as rotas comerciais, negociar privilégios e, claro, ganhar muito dinheiro. E no centro de toda esta teia estava a cidade de Lübeck, na atual Alemanha. A sua localização era simplesmente perfeita, mesmo entre o Báltico e o Mar do Norte, o que a tornou no quartel-general não oficial da Liga. Era ali que se tomavam as grandes decisões. E como é que decidiam as coisas? Através de uma coisa chamada Hanseatage. Pensem nisto como uma espécie de parlamento da Liga. Representantes das cidades mais importantes juntavam-se para discutir e votar tudo, desde as regras do comércio, a resolução de disputas, até à decisão de fazer um bloqueio económico a um reino que não estivesse a colaborar. Ok, já percebemos como se organizavam. Mas o que é que esta máquina comercial vendia para ser tão poderosa? O segredo estava em dois pontos: os produtos que controlavam e a forma genial como os transportavam. O produto mais crucial era, sem dúvida, o sal, que vinha principalmente das minas de Lüneburg. Na Idade Média, antes de existirem frigoríficos, o sal era absolutamente essencial. Era o ouro branco. Servia para conservar o peixe e a carne, o que permitia que as pessoas tivessem comida durante o inverno. Portanto, quem controlava o sal, controlava a comida da Europa. Mas não era só o sal. A Liga também tinha um monopólio de peles de luz que vinham da Rússia, que os nobres adoravam, e da madeira de altíssima qualidade da Escandinávia. E essa madeira era fundamental para construir as duas coisas mais importantes da época: navios e cidades. Ora, ter os melhores produtos não chegava. Era preciso transportá-los em grandes quantidades e de forma segura. E para isso, a Liga tinha uma arma secreta. Apresento-vos o Koga. Este navio não era um barco qualquer. Foi uma revolução tecnológica que deu à Liga uma vantagem brutal sobre toda a concorrência. Era, basicamente, o caminhão-tiro dos mares medievais. E o seu design era genial. O fundo chato permitia-lhe navegar em rios e portos pouco profundos, onde outros navios não chegavam. Tinha um leme na parte de trás, o que o tornava muito mais fácil de manobrar do que os barcos mais antigos. E o casco era super largo e resistente, o que significava que podia levar imensa carga. 200 toneladas. Esta era a capacidade de carga de um único cog. Para se ter uma ideia, isto é o peso de cerca de 30 elefantes adultos. Era uma quantidade absolutamente gigantesca para a época e permitiu à Liga transportar produtos a granel, baixando os custos e aumentando os lucros de uma forma incrível. Com tanto poder, produtos valiosos e uma frota de supernavios, como é que a Liga se mantinha organizada sem um governo? A resposta está num sistema brilhante de bases comerciais e leis muito, muito rígidas. A Liga criou bases permanentes em cidades estrangeiras estratégicas. A estas bases chamavam-se contor. Pensem num contor como uma mistura de uma embaixada, com um armazém gigante e um bairro privado. Os comerciantes da Liga viviam e trabalhavam lá dentro, segundo as suas próprias leis, quase como um pequeno estado dentro de outra cidade. E os 4 mais importantes mostram bem o alcance deste império: Londres, para a lã; Bruges, para os tecidos; Bergen, na Noruega, para o peixe seco; e Novgorod, na Rússia, para as peles e cera. A partir destes pontos, a Liga projetava o seu poder económico por toda a Europa. O sistema de leis era a cola que mantinha tudo unido. A maior parte das cidades usava o mesmo código de leis, o direito de Lübeck, para facilitar os negócios. As decisões tomadas no Hanseatage eram para cumprir. E se uma cidade se recusasse? Aí vinha a punição máxima, o Verhansung.
Basicamente, a cidade era expulsa da rede. Para uma cidade comerciante, ser banido da Liga era uma sentença de morte económica. Mas, como sabemos, nenhum império dura para sempre. E a Liga Hanseática não foi exceção. Vamos então perceber o que levou ao fim desta superpotência económica e o que é que ela nos deixou. O mundo à volta da Liga começou a mudar. O poder dela era baseado em acordos comerciais, numa rede flexível de cidades. Mas estava a surgir um novo tipo de poder, o dos Estados Nacionais. Reinos com um governo central forte, exércitos permanentes e que queriam ter controle total sobre o seu território e a sua economia. E foi o que aconteceu. Os reis de Inglaterra, da Dinamarca e de outros reinos começaram a retirar os privilégios da Liga. Ao mesmo tempo, surgiram novos concorrentes muito fortes, como os mercadores holandeses e ingleses. E, para completar, a descoberta das Américas mudou o centro económico do mundo. O Mar Báltico deixou de ser o centro de tudo. A Liga simplesmente ficou para trás. A organização acabou por se dissolver, é verdade. Mas as suas ideias, essas, tiveram um impacto enorme e duram até hoje. As inovações da Liga, na forma de organizar o comércio e de promover a cooperação, deixaram uma marca muito profunda na história. Se pensarmos bem, a Liga Hanseática foi quase como uma versão medieval de blocos económicos como a União Europeia. A ideia de ter regras, pesos e medidas iguais para facilitar o comércio é a base do sistema global que temos hoje. E, acima de tudo, a Liga é a prova de que a cooperação económica pode criar um poder imenso, por vezes até mais forte do que o poder militar. E isto deixa-nos com uma pergunta final para pensarmos. Num mundo cada vez mais globalizado, o que é que a ascensão e queda deste império de comerciantes nos pode ensinar sobre cooperação, poder e negócio? A história deles mostra-nos que o poder pode ter muitas formas e que a capacidade de adaptação é a chave para a sobrevivência.